Olá, nosso grupo é composto por Bruno, Gabriel, Luiz Felipe, Pedro e Thiago, e o tema do nosso trabalho são as diferentes propostas para regiões biogeográficas do planeta. No século XVIII, muitos cientistas acreditavam que os continentes e as espécies eram estáticas. Georges Louis Leclerc Buffon foi o primeiro a questionar a ideia clássica de uniformidade do globo, analisando que regiões com climas semelhantes poderiam abrigar espécies distintas. Alexander von Humboldt, a partir de sua expedição nos Andes, destaca a importância de fatores locais, como a altitude e o clima local. Augustin de Candolle, com seu estudo das habitações, propõe de forma pioneira 20 províncias de acordo com o grau de adequação ao ambiente, combinando o clima local com causas históricas, como origem, distribuição gradual, condições geográficas e condições geológicas, para explicar o aparecimento das espécies. O zoólogo Philip Sclater dividiu a Terra em 6 grandes regiões biogeográficas, baseadas na distribuição de grupos de aves, e notou padrões de relacionamento entre algumas delas. Essa foi uma introdução do método comparativo na biogeografia. Mais tarde, Alfred Russel Wallace reuniu as informações até então disponíveis e as combinou com a teoria da evolução, desenvolvendo um mapa muito preciso e detalhado sobre as regiões geográficas do planeta, que seria atualizado apenas no ano de 2013, preservando muitas similaridades com o mapa original de Wallace. Em relação às regiões fitobiogeográficas, o Ronald Good, em 1964, fez uma divisão fitogeográfica, em 6 reinos florais, que foi baseada principalmente em angiospermas, nesse livro The Geography of the Flowering Plants. Então, ele dividiu as regiões em sub-reinos, províncias e regiões. Como é possível observar nesse mapa, a região boreal contempla boa parte do norte do planeta, com a América do Norte quase inteira, a Europa, a Ásia sem ser a parte tropical, e o extremo norte da África, enquanto a região paleotropical vai pegar quase a África inteira e a parte tropical da Ásia. A região neotropical vai pegar do México até quase o sul da América do Sul. A região antártica, as ilhas subantárticas, o extremo sul da América do Sul e a Nova Zelândia. A região australiana, só a Austrália. E a região capense ou sul-africana, o extremo sul da África. Bom, além das regionalizações zoogeográficas, como as propostas de Sclater e Wallace, e as fitogeográficas, como por exemplo a proposta de Good, alguns autores tentaram fornecer esquemas biogeográficos gerais, como é o caso da classificação de Miklos Udvarde de 1975, que em sua classificação adicionou o Reino Oceano, que passou a conter os grupos de ilhas do Pacífico tropical, e estendeu a Antártica, passando a incluir a Nova Zelândia e, portanto, contraindo o domínio Austrália para a Austrália, Tasmânia e ilhas costeiras. Além dessas modificações, novos nomes, no caso afrotropical e indomalásio, foram empregados, substituindo respectivamente o etíope e o oriental de classificações anteriores. Dessa forma, ele reconheceu 8 reinos biogeográficos: o Neártico, o Paleártico, o Neotropical, o Afrotropical, o Indomalásio, o Oceano, Australiano e o Antártico. Além de Udvarde, Pielot, em 1979 e 92, combinou vários sistemas zoogeográficos e fitogeográficos, reconhecendo 8 regiões: Neártica, Paleotropical, Neotropical, Etíope, Oriental, Australásia, Oceânica e Antártica. Miller, em 1986, reconheceu 5 reinos biogeográficos, sendo eles Holártico, Neotropical, Paleotropical, Australiano e Arquinótico. E Morrone, em 2002, propôs um esquema biogeográfico geral levando em consideração os resultados de algumas análises biogeográficas anteriores, sugerindo o reconhecimento de 3 reinos e 12 regiões neles distribuídas. Esforços mais recentes que envolveram análises quantitativas de grandes conjuntos de dados destacam Kraft e Jets em 2010, com mamíferos, Proutz e Ramdirand em 2012, com diferentes táxons de vertebrados terrestres, e Ribeiro et al. Em 2014, que analisaram a distribuição de tipo Lide, uma das grandes famílias de Diptera, sendo essas e outras propostas de regionalização revisadas por Morrone em 2015, que reconheceu 3 reinos biogeográficos e 9 regiões biogeográficas: o Reino Holártico, que do ponto de vista paleogeográfico corresponde ao paleocontinente da Laurásia, englobando as regiões Neártica e Paleártica; o Reino Holotropical, que corresponde à porção leste do paleocontinente Gondwana ou Gondwana tropical, englobando as regiões Neotropical, Etíope e Oriental; e o Reino Austral, que corresponde à porção ocidental do paleocontinente Gondwana ou Gondwana temperado, que engloba as regiões Capense, Andina, Austrália e Antártica.
Além disso, ele também reconheceu 5 zonas de transição: a mexicana, transição neártica neotropical; a saaro-árabe, transição entre paleártico e etíope; a chinesa, transição paleártico oriental; a indo-malaia, transição oriental australiana; e a sul-americana, transição entre as regiões neotropical e andina. Uma proposta mais recente de biorregionalização são as ecorregiões do Olson e do Dinerstein. O princípio delas é conservacionista, então a proposta é que você tenha exemplos de todas as combinações de espécies que tem no globo e todas as fisionomias da vegetação. Para definir essas ecorregiões, os autores pensaram em cada bioma, né, que eles chamam de MHT, em cada província do Udvardi. Então, basicamente, eles pegaram dentro da savana na região neotropical quantas fisionomias diferentes e assembleias de espécies existem, diferentes. Isso dá um resultado diferente do que as outras ecorregiões normalmente dão, porque, por exemplo, o topo de uma serra e o pé de uma serra vão ter o gradiente altitudinal tendo uma diferença na composição de espécies, e isso pode ser 2 ecorregiões distintas. E, além disso, alguns outros fatores, como regimes de fogo, algumas características únicas como migrações, megafauna, taxon relictus, que podem também fazer uma ecorregião ter uma importância especial e por isso ser definida como diferente das outras. Então, por exemplo, o campo rupestre é um habitat que normalmente não aparece nas definições de biomas, mas em ecorregiões ele aparece. Então, em um artigo de 2002, os autores a princípio definiram 233 ecorregiões, que não eram todas, eram só as de mais importância para a conservação. E aí, em um artigo posterior, eles expandiram para 863. Aqui só mostrando o mapa, mas tem um mapa interativo na internet que é bem interessante, recomendo vocês checarem. Olhando a literatura mais recente, como por exemplo o Journal of Biogeography desse mês, a gente consegue ver que o conceito de ecorregião é bastante utilizado não só para descrição de ambientes, então se algum autor quer analisar a comunidade de algum taxon em um tipo de savana, é comum que ele se baseie na base de dados e no mapa vetorizado do Olson 2001, mas também para alguns tipos de testes. Então tiveram alguns artigos testando, por exemplo, como é uma comunidade num ecótono em comparação ao centro de uma ecorregião. E aí, para isso, usar a ecorregião. Outros autores testaram se as ecorregiões têm fronteiras abruptas ou graduais. E para isso também foram usados os mapas de ecorregião do Olson. Por último, vamos falar sobre divisões biogeográficas dos ambientes aquáticos. Ao comparar esses ambientes com os terrestres, vemos que ambientes aquáticos possuem uma maior complexidade de variáveis ambientais, inviabilizando a aplicação de divisões propostas para táxons terrestres, o que demanda novos sistemas de regionalização. Ambientes de água doce cobrem menos de 1% da superfície terrestre, mas comportam mais de 6% de toda a sua diversidade animal. A principal proposta de regionalização dos ambientes de água doce é chamada de FOW. Esta propõe 426 ecorregiões e visa a padronização de esforços conservacionais internacionalmente. O delineamento é voltado principalmente para peixes de água doce e utiliza como dados a história evolutiva e a hidrografia da região. A tarefa de regionalizar os ambientes marinhos é ainda mais árdua, já que esses ambientes apresentam uma maior diversidade filogenética e gama de variáveis ambientais, além de serem menos conhecidos do que os ambientes de água doce e terrestres. A primeira proposta de divisão do ambiente marinho são as chamadas províncias biogeoquímicas de Longhurst, 56 áreas delimitadas majoritariamente considerando fatores abióticos, a única informação biológica sendo a dinâmica do fitoplâncton. Uma outra proposta mais recente de biogeorregionalização marinha é a MOW. Essa proposta consiste em 3 níveis hierárquicos, ecorregiões contidas em províncias contidas em reinos, e foca majoritariamente na coesão da história evolutiva dos táxons estudados. Essas foram as referências usadas, o grupo agradece a atenção de todos.